Como montar uma carteira de investimentos para se aposentar 20 anos mais cedo? Você vai ter resposta para isso nesse vídeo. 4 coisas vão mudar na sua vida se você ficar nesse vídeo até o final. A primeira delas é, você vai entender quanto dinheiro você realmente precisa para se aposentar. Segunda coisa, quanto tempo você vai precisar para chegar nesse número. A terceira é o que você vai precisar fazer para acelerar o processo da aposentadoria. A aposentadoria não é uma coisa onde você vai estar velho lá na frente. Eu tô aposentado, continuo trabalhando. A aposentadoria vai ser a sua liberdade financeira. E a quarta coisa é, você vai saber como montar uma carteira que vai te economizar anos da sua vida. 4 coisas, 4 promessas, 4 transformações que valem muito a pena. Vale o seu tempo, não vale? Então, vamos começar. Quanto você precisa para se aposentar? Alguns dados, eles vão te chocar, não tem como. 40,7 milhões. Sabe o que é esse número? É o número de pessoas que recebem o benefício do INSS. O INSS seria basicamente a aposentadoria pública, mas a gente diz que o INSS isso não será o suficiente, porque 40,7 milhões de pessoas recebem esse benefício, estão aposentados com esse benefício, mas 66,6%, veja aqui, não tinha nem reparado, mas é meio que um número 66,6%, é 666. Dessas 40,7 milhões de pessoas recebem uma renda equivalente a um salário mínimo. Para pensar, você trabalha a vida inteira, passa por uma jornada de transformação, ralando o cu na ostra, você se ferra de todos os jeitos possíveis, imagináveis e inimagináveis para você chegar no final da sua vida e você falar, eu vou receber um salário mínimo. A renda média do INSS vai ser R$ 1.863,38. Você curte esse número? Presta atenção nesse. R$ 5.854 é o custo médio de um aposentado solteiro. Gasta isso na média no Brasil. Esse aqui tem uma fonte, que é a fonte Expatistan, então não saiu aqui da minha cabeça. Se quiser criticar o número, existe uma fonte para isso. 70% dos idosos acham que o dinheiro de uma aposentadoria não é suficiente para viver. Então aqui são os próprios idosos dizendo. Aposentadoria, planeje-se para não ter de depender dos outros no futuro. Aposentados brasileiros continuam trabalhando. Imagina que eu continuo trabalhando porque eu quero. Agora, só que eu tenho 34 anos. Né? Agora imagina alguém lá aposentado, 70 anos de idade, 75 anos de idade, continuando trabalhando porque ele precisa. Senão ele vai morrer de fome, não vai conseguir comprar remédio. E se você tem alguma esperança, desses 40,7 milhões, só 0,03% recebem o teto do benefício do INSS. Então no teto você vai ganhar 8.157. Mas presta atenção, não é 3%, é 0,03%. E esses 0,03%, que são os mais incríveis do INSS, recebe R$8.000, cara. R$8.000 é uma vida mais digna no Brasil, mas assim, ainda não é uma baita vida, entendeu? Só te resta uma única alternativa, então. Você mesmo investir o seu dinheiro. Você precisa cuidar do seu dinheiro. O governo, no final das contas, não tá ligando pra isso. Quanto que você precisa pra se aposentar, então, Thiago? Aqui é um print dessa semana no Tesouro Direto. Você tem várias aplicações no Tesouro. Tesouro pré-fixado, Tesouro Selic, né? Você tem vários vencimentos. Se você fosse pegar o Tesouro pré-fixado 2028, ele rende 14,12% hoje. Então ele está rendendo 1,10% ao mês. 1,13% ao mês, 1,14% ao mês, 1,12% ao mês, 1,13% ao mês. Atualmente, as rentabilidades são essas. O que a gente nota aqui? Mais de 1% ao mês. Quando a Selic está acima de 12,75%, hoje está muito acima disso, e projetando subir, não está projetando descer agora. Na minha sala tem um gráfico com o DI futuro. O DI futuro para 2035 está em mais ou menos 14,6%. Então a gente está com a projeção para os próximos 10 anos de um CDI relativamente alto ainda. Então se você quer um salário por ano de R$60 mil, você vai ganhar 5 mil por mês. 5 mil por mês vezes 12 vai dar 60 mil. Você precisaria então de um patrimônio rendendo 1% ao mês de 500 mil para que esses 500 mil rendam 5 mil por mês e dê 60 mil por ano. Se você quer R$7.500 de salário por mês, que daria 90 mil por ano, você precisa de 750 mil e assim por diante. Se você quer ganhar 50 mil reais por mês, você precisa de 5 milhões. E aí você ganhando 50 mil por mês, ganha 600 mil. Simples, né? E tudo parece extremamente lindo e simples nesse gráfico, mas tem um probleminha. Na prática, isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque isso daqui é a Selic. A Selic é a taxa de juros no Brasil, tá? Se você nunca ouviu falar nisso, quando você empresta seu dinheiro pro governo ou para alguém, tem uma taxinha. Essa taxinha, que é a taxa que a gente usa para balizar em quanto que eu vou cobrar de você, é a taxa Selic. Você vai emprestar dinheiro para alguém, quanto você vai cobrar? Geralmente tá atrelado à taxa Selic. Se você tivesse investido R$100 aqui na Selic, R$100, tá? Você tá aqui nos anos 2000,
2.000 e investiu R$100. Esses R$100 aplicados de 2000 até 2025, que são 25 anos, R$100 virariam R$1.800. Isso é legal demais, não é? Você multiplicou em 18 vezes o seu dinheiro. 18 vezes o seu dinheiro, isso é muita coisa. Então a gente está falando de 1.700% de valorização, 12,3% ao ano de rentabilidade. Isso é extremamente poderoso quando a gente joga o efeito bola de neve aqui. Mas existe um problema. Esse problema é chamado de inflação. Inflação é um dos grandes problemas geracionais. Porque se você for olhar para a inflação, a gente chama isso de IPCA, que é um índice de preço ao consumidor amplo, ou seja, a gente vai pegar os preços que o consumidor, geralmente de uma forma ampla, consome, e a gente vai ver que os preços sobem, né? Então, do que adiantou o meu patrimônio subir se tudo subiu junto? A inflação é essa linha vermelha aqui. A inflação subiu 350% no mesmo período. Isso, pelo menos, é a inflação medida. Tem gente que diz que a inflação foi muito maior. Então, imagina que a inflação valorizou ou subiu 6,2% ao ano. No final das contas, o seu rendimento é só essa diferença. É o que rendeu menos a inflação. Este número é de 5,8% ao ano. E quando a gente transforma isso em mês, 5,8% ao ano dá 0,47% ao mês. Não é só dividir 5,8 por 12, porque como são juros compostos, o dinheiro ele vai acelerando, então são 0,47% ao mês. No final das contas, então, você não precisa de 500 mil para ter uma renda de 5 mil. Você precisa de 1.063.000 para ter uma renda de 5 mil. Para ter uma renda de 10 mil, você precisa de 2.127.000. Então, o que parecia uma boa notícia, você precisaria de 1 milhão, na verdade não, você precisaria de 2.127.000. Então, você precisa de um pouquinho mais de dinheiro para chegar lá. Você precisa de 2 vezes mais patrimônio do que o número que eu tinha te mostrado por causa da inflação. Matamos a primeira parte. Sabemos quanto dinheiro eu preciso ter para que eu tenha um rendimento com o cenário atual, acima da inflação, a ponto de ter a minha renda. E você provavelmente viu que esse número é um número talvez distante de alguns de vocês. Caramba, Thiago, eu preciso de 2 milhões, mas eu tenho 10 mil guardado. Ou então eu estou endividado, e agora? E agora é melhor você saber disso agora do que lá na frente, porque eu não tenho mais tempo. Calma, existe um plano para isso. Existe um plano para isso. Eu mudei minha vida em 7 anos. Em 7 anos, quando eu encontrei a direção. Só que ninguém me deu uma direção. Eu encontrei. Talvez você possa fazer isso muito mais rápido. Segunda parte do vídeo. Quanto tempo você vai precisar para chegar lá? Então você está começando agora a bolar o seu plano. Você quer chegar nesse objetivo porque você quer uma vida livre lá na frente. Você quer liberdade. Você não quer ser escravo dos outros, não. Em quanto tempo eu vou chegar lá? Agora que eu sei qual que é o meu objetivo, qual que é o meu ponto B. Vamos então calcular. Se eu quero um salário de 120 mil por ano, que dá 10 mil por mês, e eu preciso, na verdade, de 2.127.000, eu investindo R$500 por mês, a uma taxa de 0,47% ao mês, eu demoraria 57 anos para chegar lá. Não sai do vídeo, calma, não fica bravo. Essa é a realidade, é matemática. Se você investir R$1.000 por mês, porque às vezes sobra um dinheirinho a mais, não é? Você trabalha um pouquinho mais, guarda um pouquinho mais, sobra R$1.000, cara, você em 44 anos vai chegar lá. Então veja, R$1.000, a gente já ganhou 13 anos aqui. Se você conseguir investir R$500 a mais, você já ganhou 13 anos para chegar aqui. Então a gente já descobriu quanto tempo vai demorar para chegar lá. Basicamente, uma vida para chegar lá. Só que tem um grande problema. Qual que é o grande problema? Você já deve ter sacado aqui nessa altura do campeonato. O grande problema é que talvez você não tenha esse tempo, né? Sabe, você tem delta T, que é o tempo, você tem a saúde e dinheiro. Aí quando a gente é muito novo, a gente tem muito tempo, tem muita saúde e não tem dinheiro. Aí a gente agora tá um pouco mais maduro, a gente não tem tempo, a gente tem saúde e a gente tem um dinheiro mais ou menos, né? Ou começa a ganhar dinheiro. Aí a gente fica mais velho, tem muito tempo, tem muito dinheiro e já não tem saúde. Cara, essa equação, ela é a realidade. Então a gente precisa quebrar essa equação. Não dá pra gente chegar nisso daqui com 97 anos de idade. Aliás, faz tempo que eu não peço pra vocês aqui. Tem uma baita apresentação que a gente preparou aqui. E tem um único pedido que é muito importante pra mim, vocês não têm noção. Clica no botão de like aqui no vídeo e se inscreve também no canal. Isso daqui valoriza o nosso trabalho, o trabalho de mais de 1.000 pessoas na nossa empresa hoje. Então a gente precisa fazer duas coisas aqui, duas coisas. Primeiro, abraçar oportunidades assimétricas na sua vida e criar uma carteira de investimentos consistente. O que é uma oportunidade assimétrica? Simetria é quase que a mesma coisa dos dois lados. Assimétrica é quando é muito discrepante um lado do outro. Então é como se um lado te permitisse muito mais do que o outro, ou seja, muito mais ganho para o risco que você corre. E também montar uma carteira de investimentos boa. Aliás, para sua sorte, quando a gente fala de carteira de investimentos, a gente provavelmente está passando pela maior janela de oportunidade da década ou uma das maiores. Porque a gente está passando por uma das maiores crises que a gente já viveu. Puxa nos últimos 10 anos, 20 anos. Quais foram as maiores crises que a gente já viveu? Covid, foi brava mesmo.
2008, aí no Brasil teve a crise de caminhoneiras, teve impeachment, beleza. Hoje, a gente está num patamar de risco muito semelhante ao impeachment da Dilma. Então, assim, é um momento bizarro que a gente está passando. Crise é ruim, mas crise também é oportunidade. O que eu tô prestes a te mostrar, então, pode ser uma das melhores oportunidades do mercado dos últimos 10 anos. Aí, Thiago, é um papo de vendedor. Deixa eu te falar um negócio, eu invisto meu dinheiro publicamente, eu falo isso toda hora e eu tomo risco muito mais que você, porque eu boto toda a minha grana ao vivo, publicamente, você vê tudo que eu tô fazendo. Quando eu erro, você vê errando, quando eu acerto, você vê acertando, e eu faço isso na frente de milhões de pessoas, não me escondo não. Então eu acredito nisso, eu tô fazendo isso com a minha grana e mostrando toda segunda-feira, 7 horas da noite aqui. O que eu vou te mostrar pode ser uma forma de te economizar vários anos de vida. Esse gráfico ilustra um pouco dessa janela de oportunidade. Tem uma coisa chamada NTN-B 2035. NTN-B são as notas do Tesouro Nacional. É basicamente o título que paga a inflação mais uma taxa. Quando a taxa tá aqui, significa que esse título tá pagando inflação mais 8%. Ó, aqui ó. Aqui em cima é 8, tá vendo? 7, 6, 5, 4. Quanto mais risco o país tem, mais ele paga. Por quê? Tô com minha grana nos Estados Unidos aqui, ó. Eu vou mandar minha grana pro Brasil? Nem a pau. Risco político, não sei o que vai acontecer, pessoal lá aumentando imposto, déficit fiscal, inflação descontrolada. Aí vem alguém no Brasil e fala, não, mas e se eu aumentar muito o prêmio? E se eu te pagar muito? Eu falo, se você pagar muito, eu talvez correr esse risco. Aqui, o prêmio aumentou muito. Por quê? Impeachment da Dilma. E aí, depois a taxa diminuiu. E aí a gente chegou de novo no mesmo patamar do impeachment da Dilma. Ou seja, a gente tá tendo que pagar um preço, um prêmio, no mesmo patamar que a gente pagava naquela época. Então veja, aqui é 2010. De 2010 pra cá, a gente nunca chegou nessa taxa. Só que, uma vez, chegou rápido e voltou. Quando a gente fala de Covid, também não passamos por essa taxa. Então isso daqui é algo que tá acontecendo, é um cenário extremamente catastrófico. Porém, a gente já viveu isso antes. O que acontece depois desse cenário? Vai acontecer de novo? Não sei. Mas existe uma máxima no mercado que diz que o mercado não se repete, mas ele rima. Ou seja, existem similaridades nos ciclos econômicos, não é? Então, depois daqui, a taxa saiu de IPCA mais 8 para baixo de IPCA mais 3. O que significa isso, Thiago? O Brasil precisava pagar uma taxa de 8% de prêmio para captar dinheiro. Aí depois ele começou a pagar 3% para captar dinheiro. Isso daqui significa que a taxa de juros, ó, caiu muito. Então a gente chegou a bater aqui, ó, caiu aqui quase 15%, que é um pouco do que a gente está hoje. Caiu para 3,75% essa taxa. Então, em agosto de 2016, a gente teve o impeachment da Dilma, a gente viu a Selic cair de 14,25% até 4,5% em 2019. Qual foi o impacto disso? A taxa de juros caiu. Imagina, você chega e nesse momento você pode prefixar a taxa. Então você chega aqui e fala, eu quero ganhar essa taxa. Então você prefixa a taxa. Chega uma hora, minha linha não está muito reta, mas imagina aquela linha reta, que se a taxa de juros cair para cá, você tem um investimento prefixado pagando isso aqui. Então essa diferença, uma diferença impossível de alguém conseguir aqui. Mas se você investiu antes, você tem agora um prêmio muito grande. E você pode vender seu título antes ganhando muita grana, né? Se você prefixar ou fizer alguma coisa assim. Então os títulos prefixados valorizaram muito. Agora, o que aconteceu com as ações? As ações, pensa, a taxa está muito alta. Ninguém quer investir em ações quando a taxa de juros está muito alta. O que significa isso? Que as pessoas são burras. É isso que significa. Porque as pessoas dizem, quando a taxa de juros está muito alta, o custo-oportunidade de investir em ações é muito alto. Então, para que eu vou investir numa ação se eu posso investir numa renda fixa que paga 15 sem risco? E, aliás, se eu for pegar e trazer a valor presente o lucro futuro das empresas, eu vou trazer uma taxa muito alta, então eu teria que pagar muito barato na empresa para justificar. Isso é o que as pessoas dizem. Só que aí o preço das ações cai pra caramba, ninguém quer comprar ação, as pessoas ficam com medo. Eu falo, mas talvez agora então seja o momento de comprar. Porque historicamente é isso que acontece. Compra na crise e ganha dinheiro, não compra na crise, se lasca. As pessoas, elas sempre fazem um movimento contrário, elas vendem na crise e compram depois que sobe. O que aconteceu com ações então? As ações saíram daqui e chegaram aqui. Isso daqui foi 120% em 4 anos. E Bovespa, então, deu muito resultado depois disso. O que aconteceu com o índice dividendos? Que é basicamente pegar as ações de Bovespa, que são boas pagadoras de dividendos. O que aconteceu com elas? Elas se valorizaram 150% em 4 anos. O que aconteceu com fundos imobiliários que tá todo mundo falando mal deles, estão esquecidos lá? Fundos imobiliários renderam 140% em 4 anos nesse mesmo período. Ninguém tá falando disso. Todo mundo odeia fundo imobiliário agora. Antes era bom, agora eu não sei mais se é bom. Só o que é bom agora é renda fixa. Sabe o que a sua mãe falava? Que você não é todo mundo? Cara, você não é todo mundo. Não faz o que todo mundo faz, senão você vai acabar tendo o mesmo desfecho que todo mundo. E lembra lá atrás o desfecho de todo mundo, quando eu falava de aposentadoria? Não é bom.
Não é bonito. Agora, lembra o IPCA mais 2035? Quem investiu nele, o que aconteceu? Mesmo período, 200% em 4 anos. Então, nos cenários onde isso aconteceu, o investimento que mais rendeu foi o IPCA+. Só que, e se a taxa não cair como caiu em 2016? A gente fez um estudo, muitos cálculos, nossa área de análise, a gente juntou com uma série de coisas e eu quero te mostrar uma planilha. Essa planilha diz o seguinte, aqui em cima a gente tem o Tesouro Renda Mais. Aqui a gente tem o Tesouro IPCA mais 2035. Se a inflação ela ficar em 6,5%, um título como esse, o Tesouro Renda Mais ou IPCA, ele tem dois componentes, né? Ele tem o componente do IPCA, então o IPCA é a inflação, mais uma taxa. Então, se você investir a inflação mais 7,25%, se a inflação for 6,5%, então eu vou ganhar 6,5% mais 7,25%. Então, se a inflação ela for 7%, eu vou ter mais rentabilidade, certo? Se ela for 8%, eu vou ter mais rentabilidade, porque eu vou ganhar 7% mais 7,25%. Ou 8% mais 7,25%. Então, um componente desse título é a inflação, o outro componente é a taxa que eu prefixei. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Se no 2035 aqui, eu tiver um cenário onde a inflação está em 6,5%, pensa que isso daqui é um cenário horrível. Por que é um cenário horrível? Porque a inflação hoje está próxima de 5,5%. Se ela chegar em 6,5%, eu estou falando de a inflação subir muito no Brasil e subir, lembrando que a gente está subindo a taxa de juros pra caramba, a taxa de juros segura a inflação. Então, se a inflação for 6,5% e o título ainda passar por um problema e a gente pagar IPCA mais 9%, gente, IPCA mais 9% é uma loucura, porque hoje a taxa está 7,25%. Então, se a inflação ficar muito alta e eu ainda subir o título para IPCA mais 9%, em 3 anos eu não vou perder dinheiro. Em 3 anos eu vou ganhar 4,38% de rentabilidade e em 5 anos eu vou ganhar 40% de rentabilidade. Não foi um bom investimento se isso acontecer, porque a taxa de juros está muito alta, a inflação está muito alta, mas eu ganhei dinheiro. Se a inflação cair para 6% e o título subir, né, para 8,5%, eu vou ganhar 50% em 5 anos. Agora, se a gente tiver um cenário igual que é o cenário de hoje, ou seja, nada mudou, tá? Nada mudou, não caiu a taxa, a inflação está em 5,5%, que é mais ou menos o que está hoje. A gente continuar a taxa do IPCA mais 7,30%, mais ou menos o que está hoje. Eu vou ganhar em 5 anos 85%. Eu praticamente dobrei meu capital. Claro que tem inflação no meio disso, mas eu dobrei. Agora, se a taxa começar a cair, aí eu começo a ter um ganho muito bom. Então, se, por exemplo, a gente chama o cenário praia, né? O cenário que vai dar muito dinheiro. No cenário praia, se a inflação cair de 5,5% para 4,5%, que não é a coisa mais difícil do mundo, e cair para IPCA mais 3%, isso daqui é muito desafiador mesmo. Se isso acontecer, mas aconteceu depois do impeachment da Dilma, em 5 anos eu vou ganhar 296%. É muito dinheiro. Então imagina que se eu fosse investir 100 mil reais, eu transformaria 100 mil reais em 5 anos em 400 mil reais. Bota 1 milhão aqui, Bruno, para mim. Não, bota 500 mil para mim. 500 mil reais virariam 1.984.000. Ou seja, se for um baita cenário explosivo, cara, 500 mil virou 1 milhão em 5 anos. Mas tudo bem, esse aqui é um cenário muito improvável. Vamos pegar um cenário só bom, que é esse daqui, que é um cenário de inflação ficar mais ou menos onde está e a gente cair de 7,25% para 6%, que é possível, porque a gente está num all-time high. Cara, 500 mil virariam aqui 1.144.000. Vamos supor que você está começando a investir agora. Bota 20 mil aí, Brunão, para mim. 20 mil? Eu tô dizendo que, pô, num cenário bom, poderia virar 45 mil. Então você pega 20 mil reais, fruto do seu trabalho, você vai continuar trabalhando. Só que o dinheiro que você investiu, ele vai dobrar se isso acontecer. Esse daqui é o Tesouro IPCA mais 2035. O Renda Mais, ele tem um vencimento muito mais longo. Como ele tem um vencimento muito mais longo, ele é um título muito mais sensível. E como é um título muito mais sensível, ele é mais sensível às variações, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente for para o mesmo cenário péssimo aqui, que é o mesmo desse cenário, um título desse, com inflação a 6,5%, IPCA mais 9%, eu perco 24% em 3 anos. Aí eu perco grana. Mas em 5 anos eu já não estou perdendo dinheiro. Um cenário péssimo, horrível, tá? Tem que piorar muito ainda. Então, se eu investisse 20 mil reais, cara, eu teria 20 mil reais em 5 anos. Claro que eu perdi dinheiro para inflação, mas esse é o pior cenário de todos. Porém, vamos pegar um cenário muito bom. 20 mil reais, pô, num cenário bom, pode virar 124 mil reais em 5 anos. Bota aqui 1 milhão, Bruno, por favor. Então imagina, eu vou investir 1 milhão de reais. Se, por acaso, a economia for para esse lado e o Brasil melhorar, 1 milhão de reais pode virar 6 milhões de reais. É um cenário bem desafiador, mas pode acontecer. Já aconteceu antes. Eu, provavelmente, na minha carteira pública, onde eu invisto hoje uma grana relevante, eu tô planejando investir mais ou menos 10 milhões nesse título aqui. Tanto é que eu já investi 2 milhões publicado
periodicamente esse título. E aí, dependendo de quanto tempo se mantiver nessa taxa, eu vou alocando cada vez mais. Cara, 10 milhões vão virar 10 milhões 175 daqui a 5 anos, o que é péssimo, porque tem um custo-oportunidade envolvido. Mas se estourar, 10 milhões podem virar 62 milhões, cara. Então eu posso ganhar 52 milhões sem trabalhar, entre aspas, né? Então entre 10 e 62 milhões é a range que eu tô mirando daqui a 5 anos com o meu próprio capital. Então eu acabei de te mostrar um exemplo, uma possibilidade de uma das oportunidades que existem hoje. Mas mesmo te mostrando uma oportunidade que é onde eu tô, por exemplo, investindo o meu próprio dinheiro, uma boa parte dele, por que então a gente deveria ter uma carteira de investimentos? Por que eu não coloco o meu dinheiro todo aqui? Aí eu vou te mostrar. Primeiro, existe uma oportunidade assimétrica, mas uma oportunidade assimétrica não garante consistência. Tem muitos cenários que podem acontecer, muito mais até do que aqueles que eu coloquei aqui para você no Excel. Vou exemplificar. No período de 2015 a 2019, onde o IPCA+ deu muito dinheiro e o CDI também deu muito dinheiro, mas não tanto, nesse cenário de 2015 a 2019, o melhor investimento foi o IPCA+. O CDI perdeu. Só que, e o que aconteceu depois de 2019? 2021 a 2025, o CDI foi muito melhor que o IPCA+. Então percebe que teve uma fase, uma janela onde ele foi muito bom e outra janela onde o CDI foi muito bom. Então você precisa de uma diversificação, porque a gente não consegue prever o futuro. A gente tem opiniões, mas opiniões talvez sejam meras ilusões da verdade. A gente vai ficar viajando aqui, talvez não chegue em nenhum lugar ou talvez erre o time. Pessoas grandes investidores erram, porque a gente vai achar que a gente tem a capacidade de prever o futuro. A gente precisa de diversificação. O que aconteceu nos últimos 10 anos, então? A gente teve a taxa Selic, que é essa taxa vermelha. R$100 aqui teriam virado um dinheiro maior. Se a gente tivesse uma carteira diversificada, metade Selic, metade fundo imobiliário, a gente teria tido uma carteira com uma rentabilidade maior. Só que já oscila um pouquinho mais, tá vendo? Se a gente tivesse Selic, fundo imobiliário e ações, a gente teria tido uma carteira com uma rentabilidade melhor. E se a gente tivesse Selic, fundo imobiliário e Bovespa e rebalanceasse elas, ou seja, eu tenho uma parte em cada coisa. Então eu tenho aqui fundo imobiliário, ação e renda fixa, por exemplo. Aí eu começo com 100 em cada um. Aí imagina que a renda fixa subiu para 110, a ação caiu para 50 e o fundo imobiliário caiu para 50. O que é rebalancear? Rebalancear é pegar 50, 50 e 100, que vai dar 210, dividir 210 por 3, que vai dar 7, 14, 21, e colocar 70 aqui, 70 aqui, 70 aqui. Isso é rebalancear. Então se você ficar rebalanceando ao longo do tempo, então tira onde tem mais, bota onde tem menos e vai mantendo um portfólio estruturado, isso daí é o que mais deu dinheiro olhando para essa carteira de investimentos. É essa linha aqui. Por isso que você precisa de uma carteira diversificada, buscando aumentar retorno e reduzir a volatilidade. No Covid, por exemplo, a gente teve aqui a carteira de Selic fundo imobiliário caindo 25%, a carteira com Ibovespa caindo 32% e a carteira rebalanceando caindo 20% só. Então, quando você rebalanceia, você diminui também a volatilidade da sua carteira. E o retorno delas foi desproporcional, né? Então, aqui foi o maior retorno, mas também foi a menor volatilidade, com exceção da Selic, né? Então, se você pega esses daqui, ele foi o que sofreu menos no Covid. Dito tudo isso, então, precisamos montar uma carteira de investimentos, certo? Então, a gente chega aqui na quarta parte do nosso vídeo. Como montar uma carteira de investimentos, Thiago? Tem 4 ingredientes que você precisa ter numa boa alocação de investimentos. A primeira é uma parcela da sua carteira em ações e negócios. Thiago, eu sou muito conservador, o que eu faço? Você vai botar um pezinho na água, só um pezinho, assim, ó. Você não precisa ter uma parcela relevante da sua carteira nisso, se você for ultra conservador, se você nunca fez isso antes, mas um pezinho na água você precisa começar a colocar. Outra parcela é você ter real estate, que são imóveis. Então pode ser fundo imobiliário, pode ser imóveis, porque você precisa começar a ter caixinhas diferentes, compartimentos diferentes na sua carteira de investimentos. A outra caixinha é a caixinha do caixa. Caixa seria renda fixa, basicamente. É aquilo que você vai usar mais para oportunidade, uma coisa que não está tão atrelada às oscilações de bolsa de valores, de fundo imobiliário. E se você for muito conservador, essa parcela vai ser a maior parcela da sua carteira. E a outra parcela é que você precisa de ativos internacionais. Ai, Thiago, eu tenho medo. Meu amigo, não tem essa, você precisa fazer isso. É igual assim, eu tenho medo de entrar nessa água gelada. Vai ter que entrar, cara, vai ter que entrar. Sabe por quê? Porque você olha para sua carteira, aí você ganhou 20% ao ano. Aí você fala, eu ganhei 20% ao ano. Falo, beleza. Sabe quanto que a nossa moeda se desvalorizou em relação ao dólar por ano? 25%. Quanto que você ganhou? Você não ganhou nada. Você perdeu dinheiro, entendeu? Esses 25% é hipotético. Tem anos que sim, tem anos que não. O que eu quero dizer é, e se o real contra o dólar se desvalorizou demais? E se agora o seu dinheiro não vale nada? O que adiantou você ganhar 20%? Então tem gente em outros países com moedas que se desvalorizaram que passaram por esse problema. Você não pode correr esse risco. Você precisa ter uma diversificação também internacional. E não é complexo fazer, tá? Hoje a minha carteira, ela tá dividida mais ou menos dessa forma. Então as ações eu tô com 42% da minha carteira, internacional eu tô com 20%,
28%, real estate está com 10% e caixa 20%. Só que ela vai mudando ao longo do tempo. A minha regra é, eu não posso ter menos de 10% em alguma classe de ativos, mesmo que eu ache que não é a melhor classe de ativos para o momento. Quando a gente fala de bolsa de valores, tem um indicador que a gente chama de PL, é o preço sobre lucro. O preço sobre lucro dita quantas vezes o lucro você está pagando numa empresa. Então você está pagando, nos Estados Unidos, mais ou menos 24 vezes o lucro. Se você pagar R$24 numa empresa, ela está te pagando R$1 de lucro por ano. Então em 24 anos ela vai te pagar o que você investiu através de lucro. Se você for olhar Estados Unidos, Índia, Canadá, França, cadê o Brasil nisso? Reino Unido, Alemanha, Argentina, o Brasil está aqui embaixo. Então o Brasil ele hoje é uma das bolsas mais baratas do mundo. Significa que é a que mais vai subir? Não. Agora, isso aqui é um bom indicativo? É, claro que é. As pessoas estão trazendo um desconto sobre o Brasil porque estão com medo do Brasil. Porque o Brasil pode não performar, porque tem medo, tem risco. Sim, mas é uma das bolsas mais baratas do mundo. Quando a gente olha para fundos imobiliários, tem um indicador que é o preço sobre valor patrimonial. E hoje você tem todos os segmentos imobiliários negociados abaixo do valor patrimonial deles. Então, isso daqui é um bom indicativo de que tem coisa aí, entendeu? Imóveis de escritórios, então, é loucura. 0,63 vezes. Isso é muito doido, gente. É muito doido. Tudo sendo negociado abaixo de 1. É quase como se você pudesse comprar tudo com desconto. Você compra isso aqui com 9% de desconto, 11% de desconto, 14% de desconto, 37% de desconto, entendeu? E quando a gente olha para taxas indexadas em inflação, a última vez que a gente passou por isso foi, de fato, na época do governo Dilma. Quando a gente olha para a Bolsa Americana, ela é uma bolsa hoje que está nas máximas históricas em termos de PL. Não parece a coisa mais barata do mundo. Agora você pode se perguntar, se está então nas máximas históricas, por que você está com tanta alocação lá fora? A minha alocação lá fora, nesse momento, ela está em Bitcoin e VCLT. VCLT é um ETF de renda fixa. Então hoje lá fora eu recebo mais ou menos dólar mais 5,8%. Então você pode ganhar no Brasil 7,2% mais inflação ou ganhar lá fora 5,8% mais dólar. O que você prefere? IPCA mais 6,5% foi o investimento que mais rendeu no Brasil, mas dólar mais 4% rendeu mais do que isso. Dólar mais 5,8%, então, é matador. Eu tenho uma parcela em Bitcoin, que é dolarizado, tenho uma parcela em VCLT. Lembrando que essa é a carteira que eu estou montando publicamente com vocês. Então eu tenho muito mais dinheiro em renda fixa e aí toda semana eu vou investindo um pouquinho em algum ativo e vou montando essa carteira. Agora, por que seguir uma filosofia de investimentos é tão importante? Se você for nos Estados Unidos, o que explica 91,1% do retorno dos fundos dos Estados Unidos é a alocação, é a filosofia de investimentos. Se você for olhar aqui para o Japão, 87,9% do retorno é explicado pela filosofia. O que eu quero dizer com isso? Se você precisa ter uma parte em dólar, cara, você pode escolher uma ação ou outra em dólar, mas o que vai definir se vai dar certo é o seguinte: se a bolsa subir lá fora, tudo sobe. Alguns vão subir mais, outros menos. Se a bolsa cair lá fora, tudo cai. Alguns mais, outros menos. Então, aonde você vai ter o seu dinheiro é mais importante do que no que exatamente você vai colocar seu dinheiro. Por mais que um combo de qual classe de ativo e qual ativo vai te ajudar muito, mais importante é a filosofia de investimentos. Por isso que eu bato muito sobre a Arca, tá? Então, montar uma carteira de investimentos seguindo essa metodologia vai resolver 90% dos seus problemas. Mas, depois de resolver 90% dos seus problemas, quais ativos de cada classe você deve investir? Você pode investir por conta própria, e aí você pode estudar, seguir a sua jornada de estudo. Eu vou deixar, inclusive, um vídeo aqui em cima para você. Mais de 1000 vídeos, você pode estudar esses vídeos, eles vão te ensinar, claramente, são vídeos profundos. Ou você também pode investir com a ajuda de um profissional. Então, muitas vezes, a sua hora vale mais trabalhando. Então, imagina, você vai passar horas e meses estudando sobre investimentos para aprender algo que você poderia já seguir de algum profissional que te ajuda. E essa segunda forma, eu acredito que o melhor caminho para você ter a ajuda de um profissional é através da FinClass. A FinClass, ela vai te ensinar com professores que têm experiência real no mercado, você vai ter uma trilha de aprendizado estruturada para você do começo ao fim. Cada card desse é um curso inteiro, tá? Então, você tem o do 1.000 ao milhão, que é o meu curso que tá inteiro lá dentro. Você tem um curso de cripto lá dentro. Você tem um curso de imposto de renda. Você tem um curso com o Morgan House da psicologia do dinheiro, com o Pedro Malan. Tem um curso com o Paulo Guedes, Felipe Arraes, mais um com o Paulo Guedes. Isso daqui é uma parte. Tem mais de 70 cursos lá dentro, numa qualidade cinematográfica, só que com começo, meio e fim. E além disso, a gente tem
carteiras recomendadas lá dentro. Então, às vezes, para você não precisar fazer a análise do zero, poxa, você pode colocar o valor da sua carteira, o patrimônio da sua carteira. Você vai ter uma alocação, né, de acordo com o seu perfil ali, de quantos por cento você deve ter em cada coisa. Você tem a rentabilidade dessa carteira histórica e você tem os ativos recomendados em cada uma dessas classes. Então, inclusive em qual corretora que tem disponíveis esses ativos. Então, você vai ter um trabalho muito reduzido se ter uma carteira que você pode seguir aqui. A boa notícia é que tem o aniversário da Finclass, que vai acontecer agora no dia 24 de abril. Então, é uma celebração nossa que a gente faz uma vez por ano, onde você pode assinar a Finclass, que já é com um preço muito reduzido, só que por um preço mais reduzido ainda. Então a assinatura, que sai de quase R$900, alguma coisa assim, por ano, ela sai por R$39,95 por mês no plano anual. Só que essa promoção só dura 24 horas, no dia 24 de abril. E para você, obviamente, aproveitar essa promoção, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você clicar, já se inscrever, para se preparar para esse dia, porque vai abrir e fechar no mesmo dia das inscrições, e aproveita. Essa é a maior comunidade de investidores do Brasil, são mais de 150 mil assinantes e, cara, e milhões investidos em tecnologia, em produção, para que você possa ter uma experiência bacana conforme você aprende. Então, concluindo aqui, vocês lembram disso? 57 anos para chegar no número, 44 anos para chegar no número. Bom, você demoraria vários anos para você se aposentar. Agora, se você tivesse aproveitado essa janela que eu mostrei para vocês e que se abriu eventualmente de novo hoje, o seu resultado poderia chegar em muito menos tempo. Então, não em 57 anos, não em 44 anos, mas em 27 anos. Isso aqui investindo R$1.000 por mês. Então, se você conseguir investir com esse grau de discernimento e aumentar os seus aportes por mês, aí talvez esses 27 anos possam ser reduzidos ainda para 17 anos, 10 anos, quem sabe. A gente está vendo uma boa janela e isso daqui é uma possibilidade real. Não uma promessa, mas uma possibilidade real, onde eu não estou pedindo para você fazer algo que eu não estou fazendo, igual muitas pessoas falam na internet. Eu estou, na verdade, colocando meu dinheiro nisso, investindo talvez mais do que muitos de vocês. Então, a minha pele está em risco, como sempre, desde quando eu comecei meu canal. E meu muito obrigado para você que me acompanha há tantos anos por aqui e que ficou no vídeo comigo até o final. Tchau!